Olá, queridos! Uma vez mais, como é bom nós estarmos adentrando a sua casa, ao seu escritório, ao seu ambiente de trabalho. Estamos aqui, graças a Deus, queremos agradecer as orações. Sim. Passamos por um período difícil, mas graças ao bom Deus, tudo foi resolvido, né? Meu amor, ele quis passar mais uma estadia no hospital. Ele gosta um pouco daquele hospital São Camilo, sabe? Passamos ali 8 dias, mas graças ao bom Deus. Ele, para aqueles que não sabem, ele foi acometido de uma obstrução intestinal grave e o centro cirúrgico já estava preparado, só que nós estávamos orando para que ele não fosse para a cirurgia, porque já tinha duas vezes feito uma laparostomia. Enfim, para a glória do Senhor Jesus, ele está bem, está lindo. Eu falei para ele que não vale, porque a gente está numa disputa de emagrecimento aqui, só que ele ficou 5 dias em jejum absoluto, tomando alimentação pela artéria, direto aqui na veia cava do ladinho do coração. Então não vale esse período, né? Mas graças a Deus, queridos, passou. Que bom que a gente pode brincar, que bom que a gente pode rir, porque teve momentos muito difíceis, não tinha morfina que tirasse a dor desse moço, e tudo passa, graças a Deus tudo passa. Nós estamos aqui com vocês, uma vez mais agradecendo a compreensão, né? Mesmo o pessoal sendo, por motivo de força absolutamente maior, foram colocados reprises, mas nós estamos aqui, graças a Deus, né, meu bem? E é uma alegria estarmos juntos, agradeço mesmo, do fundo do coração, o carinho, a atenção, as orações de cada um, de todos os amigos dessa família de Cristo, sabe? Cada um que... Muita gente, né? Que entrou em contato com o meu amor, muita as orações gente. Que até recebi lá no leito do hospital, meio sonado, quase né, sem reação alguma, mas a Catinha põe o celular no meu ouvido e ouvi as orações. Obrigado, queridos. Como é maravilhoso fazer parte dessa família. Vocês são muito especiais, amamos vocês. E estamos aqui retomando, né, meu amor? Com certeza, né? As programações e esperamos passar uma tarde agradável, uma tarde produtiva. E é uma alegria poder estar adentrando nas suas casas, nos seus lares, no seu trabalho. E participem, né? O nosso convite é que vocês dêem like. Eu estava vendo com mais atenção. Dê um like, dê um joinha na programação. E os comentários também são muito importantes. Nós vamos estar tratando de alguns assuntos e sempre os comentários são bem-vindos, né? Com certeza. Às vezes vem a complementar a nossa produção, os nossos temas, a elaboração, por comentários que são feitos. Eu agradeço ao comentário de cada um que se preocupa, né? De estar deixando o seu joinha, né, também, com certeza. Né? Tudo é muito bem-vindo, né? A sua crítica construtiva nos faz crescer, as suas opiniões. A propósito, nós vamos entrar agora num período que nós vamos falar sobre o resgate de valores. Sim. A gente vai tratar disso, porque existem valores importantíssimos no seio da família, no seio do casamento, que precisam ser preservados e evidenciados. E alguns não dão muita importância a isso, né? Hoje é dia 13 de maio, sexta-feira. Nós estamos deixando esse programa para vocês. É um programa inédito, todavia gravado, porque nós estamos no evento de mulheres lá em Serra Negra, lá no Hotel Vale do Sol, de 13 a 15 de maio, um evento de mulheres. Vai ser um tempo especial para nós. Por isso que nós já antecipadamente, com muito carinho, queremos deixar aqui a programação inédita, tá? Tratando dos assuntos que dizem sobre resgatar valores. Sim. O que é valor? É aquilo que é importante. Sim. Se uma coisa não tem valor, ela não tem preço, ela não tem valia, ela não tem crédito. Agora, quando você diz que algo tem valor, algo é importante, é porque isso se torna vital no seio da família. E todos os valores são conquistados, né? Sim, todos eles. Porque quando você identifica um valor, você vai em busca da aquisição desse valor. Você o deseja. Do aprimoramento desse valor. Sim, porque você quer tê-lo, né? Exato. E nós vamos basear o que nós vamos tratar, sempre quando a gente fala de resgate de valores, um trecho da palavra de Deus muito conhecido, mas em Lucas, capítulo 15, quando a palavra de Deus vem falando ali sobre as percas, sobre como você reaver os seus bens perdidos. Em Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9, fala de uma mulher que perdeu uma dracma. Vamos à leitura do texto. Lucas 15, verso 8 e 9, nos diz assim a palavra de Deus. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia,
varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Olha. Ok? Observe no texto, essa mulher toma 3 atitudes que fazem a diferença. A primeira coisa que ela faz é acender a candeia, é varrer a casa e procurar atentamente. Ou seja, nós vamos trazer isso para os valores que eventualmente podem ter se perdido dentro de casa. Sim. E veja que ela procura atentamente, ou seja, não desiste. Ela não desiste. Né? E por estar tratando dessa mulher, onde se perdeu esses valores? Dentro de casa. Dentro de casa. Então, essa é a boa notícia, né? Essa é a maior proposta nossa de vocês estarem resgatando os valores que foram perdidos dentro de casa. Os valores que foram construídos como casal, como família. Valores que vocês foram preservando desde o momento que vocês se conheceram, né, meu amor? Sim, no comecinho do namoro, No comecinho do namoro, que veio o planejamento do noivado, veio a realização da aliança do amor, o casamento, veio apresentar os projetos, os sonhos diante de Deus, e os valores foram, né, construídos e foram adquiridos, mas chega um determinado período e uma determinada fase, por algumas provas, algumas lutas, algumas dificuldades, não sabemos quais, que às vezes vocês vão perdendo esses valores. E quem não perde um valor, né? Normalmente, quando perdemos os valores materiais, a gente se preocupa em achar rapidinho, né? Dá um desespero, né? Você não já perdeu um sapato? Você quer pegar aquele sapato, você acha um pé, não acha o outro. Ou perde a chave. Perde a chave do carro, documento. Documento, dinheiro. Né? Agora está chegando o inverno, é o momento da gente resgatar, né? Aquele dinheiro que às vezes você perdeu o ano passado, você vai pegar um paletó, um casaco, ou uma calça de lã, enfia a mão e acha aquele dinheiro, é uma alegria. Mas quando nós perdemos os valores materiais, parece que nós, como se diz, nós somos rápidos. A gente quer procurar logo. A procurar e achar, né? Mas e esses valores abstratos do dia a dia? Sim. Aquilo que você não pega, que constrói o caráter, que dá base sobre a sua vida, que dá a construção de valores no seu íntimo e no seu relacionamento. São abstratos, mas que às vezes você não percebe que você perdeu, está perdendo, e às vezes não se preocupa em resgatá-los. Não dá devida importância. Não dá devida importância. Então é muito mais importante você valorizar esses valores que vai te sustentar, te dar fortalecimento no seu relacionamento, do que os valores materiais. E é isso que nós vamos estar alertando, né? A partir dessas próximas programas, né, que a gente vai estar sobre alguns valores que se perdem no dia a dia. E como principal valor... Não, até porque, só um parênteses antes, tomando como base esse texto bíblico, a Bíblia fala que essa mulher, ela acendeu a candeia. Ela varreu a casa e procurou atentamente. De uma forma muito rápida, só para título de conhecimento, nessa ocasião, as casas na Palestina, elas tinham o teto baixo, de forma que não havia muita evidência de luz. Então, era fácil você camuflar uma moeda, uma dracma era uma moeda, que equivale a 5,368 gramas de ouro. Era, de fato, muito preciosa. E naquela cultura, quando uma mulher ela era desposada, quando ela era noiva, pedida em noivado, na nossa cultura, você coloca uma aliança no dedo anular da mão direita. Quando casa, vem para a mão esquerda. Naquela cultura, você sabia se uma mulher ela estava noiva porque ela tinha um colar de 10 dracmas. Quando essa mulher se casasse, esse colar de 10 dracmas se tornava uma guirlanda que ela punha sobre a cabeça. Era assim que você identificava as mulheres casadas, as mulheres que estavam noivas. Prometidas. Quem não tivesse nenhuma dessas coisas, evidentemente, eram solteiras. Ok. Então, é curioso que isso se aplica a todos os valores da nossa vida. Sim. Porque a primeira coisa que ela faz foi trazer luz. Isso quer dizer, tornar as coisas claras, transparentes. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz do mundo. Então, com Jesus, a gente entende que você resgata qualquer valor. Qualquer valor que tenha se perdido, como você bem falou, independente de uma situação difícil, de finanças, de problema de saúde, seja o que for, por alguma razão aquilo se perdeu. Quando você traz a luz de Jesus, é mais fácil de você resgatar o valor. Depois dela trazer luz, ela varreu atentamente, ela varreu a casa. Isso quer dizer colocar as coisas no lugar.
Existem valores na minha e na sua vida que, se de repente foram perdidos, nós temos que localizá-los. E aí você tem, às vezes, que tirar algumas coisas do lugar para poder procurar direito. Isso que você falou de varrer a casa é identificar a sujeira. Ou seja, exatamente, você tem que identificar os pontos sujos que está atrapalhando o seu relacionamento. Que faz com que esse valor não se evidencie mais. Que faz com que esse valor não se evidencie. E a sujeira, queridos, a sujeira, ela penetra na nossa casa. Basta forma, né? As mulheres do dia a dia verem, as donas de casa, que você tem que varrer a casa constantemente. Sim. Que sempre o pó ou a sujeira surgiu. De alguma forma ela penetra, de alguma né? Forma ela penetra. Nós moramos num prédio, num andar alto, mas mesmo assim ela tem penetra. Poeira, né? Então é onde nós temos que tomar cuidado com a nossa vida no dia a dia, estar vigiando, estar em oração, para que essas sujeiras não venham penetrar no relacionamento ao ponto de ofuscar os valores, ao ponto de encobrir os valores, a ponto de esconder os valores. Sim. Que existem no relacionamento. Né? O legal é isso, ele está lá, ele existe. Sim. Então, você está ouvindo a nossa fala e já comece a pensar na sua vida, alguns valores que antes eram tão presentes e que agora, de repente, parece que estão obscurecidos, esquecidos. Isso no seu casamento, alguma coisa que era tão legal, era tão bacana, a gente curtia tanto estar junto, a gente curtia desfrutar aquele valor um do outro, de cuidar um do outro, de situações de carinho, de afeto. Peraí, onde é que está esses valores? Exatamente. Se perderam? No seio da família. O que se perdeu? Então, a primeira coisa é você trazer a luz de Jesus. Sim. A segunda coisa é você varrer a casa, tem que tirar o que não é bom. Tem sujeiras, quando a gente pensa, quando a gente medita nesse texto, tem sujeira que nós trazemos para casa no solado dos nossos pés. Nós mesmos a trazemos. Então, nós temos que varrer. E, por fim, como o Paixão bem falou, não desistir. É necessário insistir. Sim. É necessário que você procure e veja, ora, eu tinha esse valor. O que aconteceu que, de repente, ele se perdeu? E é nessa linha de pensamento que nós vamos tratar sobre algumas coisas importantíssimas na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. Sim. Porque todos nós temos valores, todos não é? Nós. E como a gente começou falando, valor é aquilo que é importante, sim. É aquilo que é cabal. Sem aquilo a gente não pode viver. É aquilo que, de fato, como o Paixão bem disse, sejam valores materiais, que não são tão importantes, porque são efêmeros. Você pode ter comprado um celular top, daqui a uns dias eles lançam outro, com uma mudança numa câmera, alguma coisa, pronto, você já parece que aquilo perde o valor, né? Isso. Então a gente tem que começar a valorizar aquilo que de fato nós temos. E cada um sabe identificar como valorizar isso. E como primeiro ponto, sim, né, primeiro ponto de resgate, né? De resgate de valor, o valor principal dentro de um relacionamento, dentro de um lar, né? Dentro de um lar, dentro de uma família, é a presença de Deus. Sim. É a presença de Deus no relacionamento, é a fé, é a comunhão, é a busca de Deus constantemente, é a sim, oração, sabe? É você ter uma intimidade com Deus. Isso tem que ser a base no relacionamento. Sim. Lembra quando tudo que vocês projetavam, tudo que vocês sonhavam, vocês apresentavam diante de Deus? Lembra lá no namoro que vocês compartilhavam tudo, até os seus sonhos, e vocês apresentavam em oração diante de Deus para que Deus viesse a abençoá-los e direcionar a vida de vocês? Tudo que iam construindo, iam sempre apresentando diante de Deus. Para poder dar certo, né? Mas um determinado tempo foi, sabe, cada vez mais se distanciando, deixando de apresentar os sonhos e os projetos diante de Deus, deixando de apresentar-se em oração, a busca da palavra de Deus, entendimento sim, daquilo que Deus tem para vocês. Queridos, isso é muito triste. Sabe, esse distanciamento da presença de Deus faz com que nós fracassamos no nosso projeto de vida. Com certeza. Faz com que nós não tenhamos êxito nas elaborações da nossa vida, das nossas conquistas, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Porque a presença de Deus é a base de tudo para identificarmos os valores dentro do nosso relacionamento. Com certeza. Porque todos os valores que estão construídos, todos os valores que são adquiridos, são valores que são relatados na palavra de Deus que nós fomos adquirindo no dia a dia, através da presença de Deus,
que houve uma transformação na nossa vida, em busca do bem e não do mal, em busca da valorização, em busca do elogio, em busca de ter uma vida em comum a dois, perfeita. Então, quando a presença de Deus, a busca desse Deus verdadeiro na nossa vida é distanciada, nós corremos um sério risco ao fracasso, nós corremos um sério risco, estamos sujeitos a pecar, a machucar, sim, a magoar e a ferir aquele. E quanto mais nos distanciamos da presença de Deus, mais nos distanciamos dos valores outro, né, comuns no relacionamento. Tanto é que a palavra de Deus, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte B, quando ele estava tomando posse da terra prometida, quando realmente resgatando todos os valores de Deus, ele fala: por mais que aqueles queriam servir a outros deuses, a falsos deuses, ou queria ter uma vida, sabe, longe de Deus, longe, né, de Deus, ele falou: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Como base, como estruturação de tudo, ele se fundamentou na presença de Deus, ele se fundamentou na força que vem de Deus, na graça que vem de Deus, sim, no amor que vem de Deus, na estrutura que nós formamos como família, direcionada por Deus, porque Deus é o Criador. Com certeza. Ele que formou a família. Aliás, ele é o Criador de tudo, do universo. Todas as ciências são criadas a partir de Deus. Então, ele sabe o melhor para nós. Então, como não participar desse melhor ao Criador do melhor das nossas, sim, vidas, para que ele venha estar participando disso. Ele faz parte, então, né, queridos, esse é o valor principal que temos que resgatar. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, nos fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. São esses, se resume nesses dois mandamentos. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, tudo, né, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não estivermos fundamentados nesses mandamentos, como que vamos estender o nosso amor ao próximo? Sim. E ao nosso próximo mais próximo, quando é constituída uma família, é o meu cônjuge. Ao nosso próximo mais próximo, quando é constituída uma família, é os meus filhos, né? Então, se nós não vivenciarmos essa presença, esse amor, não entendermos esse amor de Deus para conosco, e não enchermos e nutrirmos o nosso coração desse amor, desses valores, que vão ser a base de tudo, da construção dos outros valores, como vamos ter êxito na nossa vida? Então, como principal valor a ser resgatado, é a presença de Deus, é o amor de Deus no seio da família, né, querida? Até porque, como o Paixão bem colocou, é o fundamento. A gente é muito cuidadoso, nós não falamos de religião, mas não há como falar de família, não há como falar de alegria, de felicidade, de paz, se não tiver Jesus. Jesus é a nossa base. O Senhor Deus é o nosso Senhor. O salmista Davi, ele fala: Senhor, tu furaste as minhas orelhas. Era o sinal de que ele tinha dono. Sim. Então, é muito importante, queridos, é muito importante. Sabe por quê? Porque você é um ser espiritual. Querendo ou não, você é um ser tricotômico, né? Vamos levar um pouquinho aqui para esse lado. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Essa é a nossa constituição. Ah, mas isso é bobeira, tal, não me importa. Você tem uma alma eterna. Essa alma não morre. Então, é importante que essa alma seja nutrida das coisas de Deus que são boas, são coisas que enchem o coração, a alma e que nos permitem caminhar na vida em paz. Você só é uma pessoa realizada e feliz quando você conhece Jesus, quando Deus é a base do seu lar e da sua família. Tem valores que foram perdidos, com Jesus você os resgata. Todos. Eu estou com todos os meus valores em ordem, mas eu não me importo com Deus. Você não tem nada. Porque tudo que passa nessa terra, queridos, a gente sabe disso, parece até um clichê, mas é passageiro de fato. Só que a nossa eternidade não vai passar. Não vai. De jeito nenhum. A nossa eternidade, ela não tem fim. Então, preocupe-se com isso. E coloque como base, o primeiro resgate, a presença de Deus na sua casa, na sua família, seus filhos sendo direcionados. Você quer que ele tenha uma educação do que o mundo apresenta, do que a mídia apresenta, sem estrutura, sem valores, sem ética?
Não é isso que a gente quer, né? Sim. Então, não é questão de ser quadrado, de ser redondo, de ser triangular, nada disso. É questão de Jesus ser a base. Então, nós começamos dizendo que Ele é a base de tudo. Sem Jesus não há casamento, sem Jesus não há família, sem Jesus não tem nada. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Então, Ele nos permite resgatar todos os valores. A partir do momento que você tem a presença de Deus na sua casa, na sua família, você vai ter o resgate importantíssimo do amor. E até complementando o que você falou sobre a referência do início sobre a dracma perdida, acendeu a candeia, trouxe luz, e Jesus é a luz do mundo. Sim. Ou seja, sobretudo, né, é a luz que vai trazer a clareza sobre todas as situações, né? E a partir daí a gente vai pensar no amor. O amor parece uma coisa tão... hoje em dia tem sido tão colocado de lado, tem sido dito, pronunciado de uma forma tão irresponsável, às vezes até com gracejos, ridicularizando, sendo que todos nós precisamos disso, queridos. Todos nós precisamos amar e precisamos nos sentir amados. Como é importante quando você sabe que alguém ama você, que se preocupa contigo. Eu não tenho como não dizer, esses dias que o Paixão passou no hospital, eu fiquei todos os dias com ele, eu não saí do hospital em nenhum momento, saía do quarto para chorar em alguns momentos, mas não saí de lá. Quantas demonstrações de carinho, de amor nós tivemos. Sim. Como é importante isso. Gente que fala, olha, eu estou preocupado contigo, como é que você está? Demonstrações de amor. Queridos, nós não estamos falando de uma utopia, de um monte de coraçãozinho, não. Mas nós estamos falando do verdadeiro amor. E Deus é o exemplo de amor. Começa Deus com é ele. amor. Por Começa isso que com a gente ele. falou, começou com ele, ordem. Trazendo Deus, valorizando, Sim. resgatando. E o amor logo em seguida, porque começa Sim. com ele. Ele é exemplo de amor. Sim. Ele é a estrutura de amor. Ele que nos a base, a base de amor. Como que está o amor dentro da sua casa? Como que está as declarações e expressões de amor? E se você é casado, entre os cônjuges, entre os filhos, entre os parentes, sabe? Não é só, às vezes as pessoas se habituam a viver junto e perdem essa essência, perdem o valor de dar amor. E temos exemplo. Olha isso. E temos exemplo na Bíblia do que é o amor. O amor, em 1 Coríntios 13, 7. Sim, o apóstolo Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera Sim, e tudo suporta. Sim. Ou seja, será que estamos suportando uns aos outros? Sim. Será que estamos crendo que realmente vai ter uma transformação, que vai ter uma melhora? Que as coisas vão melhorar, né? Realmente estamos sofrendo, né? Que nem a Catinha falou, quando se ama, você sofre junto, você Sim. quer a melhora, você sabe, você se coloca em empatia, né? Sim, no lugar do outro. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É isso que é essa comunhão na família. Parece que hoje em dia estão se isolados, né? Não, mas parece que estão procurando um amor individualizado. Isso. Ou seja, eu me amo, eu quero tudo para mim. Mas isso né? Isso tem outro nome, isso é egoísmo. Não é amor. Isso não é amor, porque hoje em dia parece que isso ficou uma coisa banalizada. Né? A gente junta a nossa escova de dente e vamos andar junto um tempo. Se der certo, a gente casa. Como assim? Como assim? Né? Ou seja, a essência? Esse se dá certo, ou seja, conhecimento que nós não somos perfeitos e somos diferentes um do outro, ou seja, se as suas diferenças eu não suportar, eu vou sair fora. Se as minhas diferenças você não suportar, ou você não sofrer com elas junto, então eu vou sair fora. Ou seja, não há um empenho, não há uma busca, doação, na verdade. Não há, né? Um preço a ser pago em busca desse amor, Sim, né? Porque o amor, ele é doação. Quando você ama, você se doa, você faz o possível para aquela pessoa que você quer bem. Queridos, isso é maravilhoso e eu fico triste porque algumas famílias esqueceram isso. Às vezes a gente conversa com alguns casais que, não, isso é bobagem, não tem isso, não, a gente se dá bem, está tudo bem. Eu pago umas contas, ela paga outra. Peraí, nós estamos falando de amor. De amor. E a Bíblia fala que o amor, ela é o elo da perfeição. Sim. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Por quê? Porque ele traz o aconchego, Sim. o cuidado, a valorização mútua. Por isso que nós falamos no programa anterior, depois, se vocês quiserem ver, nós falamos a diferença da paixão e do amor.
Sim. Que a paixão, sabe... avassaladora, né? Avassaladora. Rápida. Deixa a pessoa no estado de embriaguez, né? Mas o amor não. O amor, ele traz razão. O amor traz consciência. O amor traz equilíbrio sobre as situações. Permanência. O amor traz permanência. Tanto é que também 1 Coríntios 13 fala, né? Sim. Que assim permanece agora esses três. Ele fala de fé, a esperança e o amor. Mas só que o apóstolo Paulo diz que o maior deles é o amor. Ainda é o amor. Ainda é o amor. Olha o poder do amor. Sim. E são valores que foram adquiridos e construídos junto. Sim. E porque às vezes naquelas dificuldades do dia a dia, nos ventos que por acaso são cometidos sobre algumas situações, esse amor é esquecido, esse amor é deixado de lado. Queridos, eu lembro uma vez nós ministramos, todos nós temos a essência do amor quando nós nos relacionamos e formamos uma casa. Só que às vezes esse amor está colocado lá naquele quartinho do mocó, né, meu amor? Num cantinho escondido, né? Cada casa tem um mocó. É um quartinho, é um cantinho, é um lado do quarto, Explica é dentro esse do mocó. quarto. O que é mocó? Tem tudo lá dentro. Mocó é tudo aquilo que você não está usando no momento, você está colocando ali dentro, né? O resto da lata de tinta. Da lata de tinta, o pneu, ferramenta, a corrente da bicicleta, uma panela velha que não usa Aquilo mais. Aquilo você não joga tudo, fora, você né? põe tudo lá, né? Parece que você colocou amor nesse quartinho, nesse mocó. Ele fica sufocado. Fica sufocado. Então, todas essas coisas, essas tranqueiras do dia a dia que você não está utilizando, não vai utilizar, você encobriu o amor. E assim é aquela vida dos dois, quando às vezes não se permite identificar os valores a serem resgatados. De novo, porque eles estão lá. Porque estão lá. Pode estar no meio de uma bagunça. Exato. Pode estar no meio agora trazendo para o abstrato, pode estar em meio a mágoas, ressentimentos, ausência de perdão, pode estar com feridas lá dentro. Mas ele está lá. Mas está lá. Está lá. E está pulsando. Ele está vivo. Está vivo. Mas o quê? Só está aguardando o quê? Vocês permitirem que ele venha a identificar novamente na vida do casal. Sim. Novamente surgir, novamente ter um ponto de destaque, um ponto de honra no relacionamento do casal. Não deixe esse valor, sabe, de lado, esquecido. É um valor muito presente na vida de todos. É muito presente, é muito importante e ninguém vive sem amor. É comprovado que se um bebezinho ao nascer, se ele não tiver o aconchego do colo da mãe, ou se ele não tiver a mãe, mas tiver alguém que o faça, alguém que lhe dê amor, que lhe dê carinho, aquele bebê ele sobrevive. Todavia já foi comprovado que ao nascer, se aquele bebezinho, aquele ser tão dependente, se ele não receber amor, mesmo que ele seja alimentado, ele vai ter uma série de doenças e ele pode vir a óbito. Por quê? Porque eu preciso de amor, você precisa de amor. Nós precisamos de amor. Não é poesia, isso é fato. Então nós precisamos aprender a resgatar e termos isso no lugar de estima, depois da presença de Deus. E eu diria, junto com a presença de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. É importante que esse valor esteja na sua casa e na sua família. Nós vamos para aquele nosso intervalo rapidinho, tomar uma água. Não saia daí, já já a gente volta. Vamos lá. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho
descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus. Muito bem, estamos de volta. Apesar de ser uma gravação, eu sei que tem muita gente pra gente mandar beijo, então a gente quer deixar aqui o nosso carinho, o nosso beijo, que Deus guarde e abençoe sua casa, sua família. E nós temos aqui uma novidade, né? Eu tenho em minhas mãos a 2ª edição do nosso livro Alianças de Amor. Esse livro, ele é fruto de situações do nosso dia a dia. Na verdade, é fruto de oração no que diz respeito ao cuidado de famílias. Então, esse livro, Aliança de Amor, foi escrito por nós, né? Ele é indicado para todos os casais, principalmente casais casados. A gente orienta casais casados, por quê? Porque a gente fala do dia a dia do casamento. Se você é uma pessoa solteira, você não vai ter... Sim, não o dia a vai ter dia. o dia a dia, não vai ter o mesmo valor para ti. Só que aqui nós falamos sobre o casamento, sobre tudo aquilo que o envolve. Falamos de uma intimidade sadia. O casal cristão, ele vai para motel, não vai para motel? Então, tudo isso a gente trata no livro. É um livro indicado, você pode presentear aos seus amigos que são casados. Nós temos aqui na nossa igreja, o Brasil para Cristo, esse livro nós usamos como ferramenta também de estudo, de forma que é uma sinopse do Aliança do Casados para Sempre, de forma que você pode fazê-lo na sua igreja também. Ele tem lições para o casal responder em conjunto, ele é bem didático, ele é bem tranquilo, tem um espaço para anotações e é indicado para todos os casais. Se você desejar adquiri-lo, na nossa livraria, o BBC Manda Aqui, já está disponível, tem um custo de R$ 25,00, tá certo? É um livro precioso, é uma ferramenta que com certeza vai auxiliar e abençoar o seu casamento, tá certo? Ficou bonito, né? Ficou lindo, muito lindo. E tem a gente aqui atrás, ó. Não sei se dá para mostrar a câmera aí, ó. Aparece eu e meu amorzinho aqui, ó. Tá vendo? Então aqui também tem o nosso contato e aí fica para você poder adquirir, tá certo? Isso. E não esqueçam de estar presenteando, porque às vezes você vê algum casal que necessita, né, de uma palavra, de uma orientação, né? De uma orientação. E aqui tem o nosso contato, também nós ficamos à disposição para estar esclarecendo qualquer outra dúvida, né? Com certeza. Às vezes também nós somos convidados a ministrar fora, nós atendemos o convite com muito carinho, a gente só precisa adaptar a nossa agenda, né? A nossa prioridade, evidentemente, é a agenda local, né? Sim. Nós somos pastores na área de família, mas também sempre estamos aí na medida do possível atendendo ao convite. Exato. Tá certo? E voltando a resgatar valores, resgatando, né? Sempre. Falamos sobre... por isso que é muito importante sempre termos valores a serem resgatados. Sim, né? eu ia falar que nós falamos sobre a presença de Deus. Presença de Deus, base. Base de todas as coisas. O sobre amor. O resgate do amor. E depois, na sequência, note que existe uma ordem, né? Depois da sequência, o que a gente tem que resgatar? Eu acho que o segundo bloco inteiro a gente vai falar só disso. Porque tem muito lar, tem muita família que se perdeu o diálogo. O diálogo. O diálogo na sua composição completa. O aprendendo a falar, o aprendendo a ouvir, né? Se colocando à disposição, né, da família, de estar né, ouvindo, né? Isso é uma coisa que nos é roubada no dia a dia e não percebemos, né? E traz traz um desgaste muito grande no relacionamento. Sim. Porque sem um diálogo, como que você vai identificar? Já começa assim,
Como você vai identificar a necessidade dos valores? Sim. Sem diálogo. Tá tudo bem? A gente não tem bola de cristal, né? Não tem bola de cristal. Como que você vai identificar os sonhos, os projetos? Se tá tudo bem ou não. Né? Como que está caminhando o dia a dia da família? Se está feliz, se não está, se está com problema, não está. Tudo fundamentado no diálogo. Sim. Né? O diálogo é uma prática constante que nós temos que ter no dia a dia com a nossa família. O diálogo é uma prática constante que nós temos que ter dia a dia com o nosso Deus. Sim. A oração nada mais é do que um diálogo com Deus. Conversa com quando Deus, nós abrimos o nosso coração, quando nós apresentamos as nossas necessidades. E Deus fala, Deus responde, né? Fala. De diversas formas, né? E Deus está sempre pronto a nos ouvir. Olha só, a disposição de Deus. Basta o que nós nos dirigirmos a Ele, reconhecendo, né, o nosso Deus em temor e amor a Ele, colocando todo o nosso coração, as nossas necessidades diante dEle. Sim. E aí Ele vai ouvir e vai nos orientar no que devemos fazer. E essa prática nós temos que levar aonde? No nosso relacionamento familiar. Qual é o período que você se dedica a estar ouvindo a sua esposa, a estar ouvindo seus filhos, a ouvir o seu marido, a ouvir os seus filhos? Qual é o tempo que vocês planejam naquele diálogo em família para saber como estão, quais são as suas necessidades, quais são, sabe, os seus problemas do dia a dia que estão enfrentando, né? Sim, uma pergunta básica, né? Como foi o diálogo na sua casa? Vocês conversam sobre tudo? Aquele momento, né, de estarem reunidos, né? Sim, nós estamos falando de... O Paixão colocou muito bem. Como é que você vai saber a necessidade, vai compreender? Nós precisamos conversar. O bebezinho recém-nascido, a linguagem dele é o choro. Se o bebê está chorando, ou ele está com fome, ou ele tem que trocar a fraldinha, ou ele está com alguma dor. Ou com frio. É a forma dele se expressar. De alguma forma ele se expressa. Agora, como que é o diálogo dentro da sua casa? Primeiro, como que é a conversa entre os cônjuges? Existe um respeito, existe um tom de voz equilibrado. Sabe por quê? Porque tem algumas casas, com certeza não é o seu caso, mas tem umas casas aí que o povo grita, o povo é estressado, o povo é nervoso. E não há diálogo, né? Como você vai conversar? Né? É comum nós ouvirmos isso, né? A gente pergunta, como que é o diálogo entre vocês? Aí uma das partes fala, como que você vai conversar em meio à gritaria? Como que você vai conversar em meio a ofensas? Às vezes em meio à ignorância. Ignorância no sentido de ignorar. Sim. Sabe quando você está falando com a pessoa e a pessoa está olhando para o lado? Ela não está prestando atenção. Se mantém calada. Pois é. Não se manifesta. Não argumenta, né, sobre algo. Né? Eu conheço uma pessoa que, às vezes, ela não tem reação. E eu já brinquei com ela. Eu já falei, nossa, se falar que você vai ganhar 10 mil reais, ela tem uma reação. Se falar, olha, sua mãe morreu atropelada, ela tem a mesma reação. É a mesma. Parece que não sente o negócio. É neutra, né? Sabe? A pessoa que, meu Deus, parece uma samambaia de plástico ali, não tem reação. E na vida não é assim, meus queridos. Nós precisamos conversar. Você pode até falar, mas eu não sou de falar muito. Você pode até não ser de falar muito, mas você precisa se expressar. E também ouvir a outra parte. Que nem essa pessoa, você fala, mas eu não sou de falar muito, mas seja disposta a estar ouvindo, então, sim. Participando, né? Não, e demonstra que está vivo. Sim, né? A gente não é de cera, você não está ali embalsamado, não. Você está ouvindo a pessoa. O diálogo, queridos, a gente costuma falar no nosso curso de casais que o diálogo, ele é o coração do casamento. O coração do casamento, ele bate, ele pulsa através do diálogo. Sim. Mas se as pessoas não conversarem dentro de casa, se você não parar para ouvir o seu filho, a sua filha, mas é só uma criança, é bobagem. Você tem que ouvir, é importante. Sim. Às vezes a criança fez um desenhinho na escola, alguma coisa, e ele traz para casa aquilo com o coração cheio, naquela expectativa de mostrar para o pai e para a mãe. Aí quando ele vai contar uma história, alguma coisa, pronto, é interrompido. Às vezes ignorado. Ele vem na esperança, né, de receber um elogio. De conversar. Olha, papai, fiz pra você. Olha, mamãe, fiz pra você. De despertar o interesse, né, na família. Eu lembro quando os nossos eram pequenininhos, eles traziam uma folha de sulfite com um desenhozinho, mas era uma coisa assim, um desenho desconfigurado, né? Como criança desenha. Sim. Aí, eles começavam a contar, ela falava, olha, mamãe, tá vendo que ela tá balançando na balança do parquinho? Olha, o passarinho correu. Não tinha nada disso. Mas a mente da criança, ela imagina. E é precioso o tempo que você tem
de diálogo com a família, de ouvir o seu filho, o que é importante para ele. Queridos, a gente tem, se você olhar no playlist aí, a gente tem um programa que a gente tratou só sobre filhos e a importância que você tem que dar atenção ao seu filho. Você tem que ouvi-lo desde que ele é pequenininho, prestar atenção, deixá-lo se expressar. Porque se você não der ouvidos... São valores que você vai estar construindo, né? Se você não der ouvidos ao seu filho enquanto ele é pequenininho, quando ele crescer, ele não vai querer te contar as coisas. Aí ele vai ter um diálogo, ele vai conversar com quem? Com outras pessoas que vão dar atenção. Mas, de repente, são pessoas... inimigas. Nocivas, perigosas. Às vezes você... Que vão só procurar levar uma vantagem em cima dessa situação. Vão tentar tirar a vantagem. Sim. Na verdade, por quê? Às vezes faltou o diálogo dentro de casa. Queridos, nós vivemos uma época que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas estão tão envolvidas na mídia, todo mundo está com celular, todo mundo está com iPad, todo mundo está ligado no computador e parece que se perde aquele tempo em família, de conversar. Até nós tivemos a psicóloga recentemente no nosso programa Manhã Ama Daqui, que falava de você retomar a época dos jogos de tabuleiro. Sim. Até hoje nós temos isso, nossos filhos hoje são adultos e quando vem em casa o genro, a nora, a gente vai jogar um joguinho, agora um joguinho mais inteligente, sim, uma pegada mais psicálica. Mas é uma forma de estar junto, é uma forma de você conversar. Você precisa cultivar o diálogo dentro da sua casa, em meio às pessoas que lhe são queridas, para que haja o quê? Um elo de confiança. O diálogo faz isso. Sim. Como é que você vai confiar? Como é que você vai abrir o coração se você não me ouve, se a gente não conversa? Isso que é construído no diálogo. Isso é muito importante, é muito importante. E com certeza, esses valores vocês construíram quando vocês namoravam, noivavam e casaram, construindo esses valores, mas o dia a dia lhe roubou isso. A correria. Como eu falei, as redes sociais. Às vezes falar não tenho tempo, não tenho momento, não tenho... Sempre desculpas que são colocadas para você o quê? Deixar de realizar a essência do seu relacionamento, ou seja, o diálogo, a atenção. Porque do diálogo surge o que? A valorização. Sim, surge outros pontos que a gente vai estar abordando. Então, por isso que o diálogo é a base. Qual foi a última vez? Só para você pensar. Qual foi a última vez? Tivemos recentemente o Dia das Mães, né? Domingo passado. Qual foi a última vez que vocês sentaram em família, reuniram a família e começaram a conversar? Sim. Qual foi a última vez que você se interessou pelos projetos e sonhos do seu filho, como vida acadêmica, ou como vida profissional, ou como vida sentimental? Mãe, a filha te tem como exemplo, com certeza. Te tem como amiga, e às vezes ela vai querer relatar os momentos dos sentimentos que ela está tendo para alguém. E se às vezes nós não temos tempo para isso, não pode ser ignorado. Se você não tem tempo para a formalização desse diálogo, para da formalização desse diálogo construtivo, para que daí os filhos te vejam como amigos, os filhos te vejam como conselheiros, os filhos te vejam como parceiros no dia a dia. Sim. Quem que vai estar ouvindo? Que você possa confiar. Né? Aquela queixa que tem de um com o outro no trabalho, vocês têm que estar sempre presentes para confiar, não é verdade? Sim, né? Porque só se estabelece esse elo a partir do momento que a gente conversa. Isso em todos os âmbitos. Começa entre marido e mulher. Sim. Se os seus filhos não veem vocês conversando, às vezes nós conhecemos casais que ele chega, ele vai para o quarto, vai assistir TV, cada um no seu ambiente, ver o jogo de futebol, a mulher vai fazer uma outra coisa. Peraí, nós estamos falando de resgate de valores, nós estamos falando de família, de estarmos juntos, de termos aquele tempo de olhar nos olhos mesmo. A gente sempre fala, quando você está conversando com uma criança, se você não dá ela atenção, ela puxa, ela chama atenção, ela quer que olhe, nos olhos, que preste atenção. Queridos, nós temos que retomar. Identifica que você está dando atenção, que você está com ela. Precisamos retomar isso dentro do nosso lar. E isso começa com atenção, com cuidado, e com cuidado principalmente na expressão das palavras. Sim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala em Provérbios que o poder da morte da língua, o poder da morte da vida estão na língua. Provérbios fala isso.
E fala que nós temos que tomar cuidado com as palavras. Colossenses 4, verso 6 diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Olha isso, que coisa... Temperadas com? Temperadas com sal. O sal, ele tem a característica de trazer sabor e também de preservar. Note. Então, como que são as suas palavras dentro de casa? Se a gente terminar esse bloco falando só disso, já valeu a pena. Como você fala com o seu esposo, com a sua esposa? Como que você fala com seus filhos? Sabia que tem pai e mãe que desrespeita os filhos? Que grita com os filhos? Ele não é surdo. Ah, mas ele só me ouve assim. Não. O respeito a gente conquista de uma outra forma. Não é no grito. Sim. Não é no grito que você se impõe. Sim. Quer dizer, aquela pessoa que dá um tapa na mesa e grita mais alto, é ela que manda? Não. A pessoa pode até, imbuída pela autoridade que ela tem, no papel que lhe é atribuído dentro de casa, ela pode até determinar algumas coisas e ser obedecida. Só que você quer que os seus filhos façam isso por obrigação, porque você é aquela pessoa, como é que fala? A sargento dentro de casa, ou você quer conquistá-los em amor, através de um diálogo. Ah, mas se não gritar, não faz. Quem falou isso, queridos? Existem alguns conceitos equivocados, né? Sim. Não, eu tenho que gritar para ver se ele entende, para ver se ela entende. Não, pelo contrário, o grito muitas vezes afugenta. Por quê? Porque bloqueia os neurônios. E não é assim. O diálogo, ele se estabelece, primeiro, no ambiente de paz, de tranquilidade. Não dá para você conversar competindo com a TV que está ligado nas alturas ou com o som da rua, não. É necessário que haja um lugar de tranquilidade, de paz. É preciso que você meça as suas palavras, que você tome cuidado na hora de falar. O próprio salmista Davi, com medo de pecar contra Deus, ele disse: Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios para que eu não venha pecar contra ti. Os nossos lábios, queridos, eles podem abençoar. Você pode proferir palavras de bênção, de alegria. Você pode e deve profetizar coisas boas dentro da sua casa, no âmbito da sua família e também fora dela. Só que tudo começa dentro de casa. Não adianta fora de casa você aparentar ser uma pessoa, e dentro de casa aqueles que são próximos, mais próximos, os íntimos, os cônjuges e os filhos, eles sabem que isso não é verdade. Isso é muito complicado. Sim. Isso gera um problema absurdo, que aí você não consegue resgatar esse valor de jeito nenhum. Porque o diálogo é muito importante. Você não está, como se diz, sendo transparente naquilo que você é. Sim. Você não está sendo verdadeiro naquilo que você apresenta ser. E como que você vai querer que eles identifiquem valores em você se você está tendo duas atitudes diferentes? Sim, você já está sendo duas formas dúbio, de né? agir. Você está sendo dúbio. Não dá, temos que ser sinceros, temos que refletir no nosso ponto de ser, o nosso ponto de agir, que tem que ser o mesmo em qualquer ambiente. Temos que ser verdadeiros, temos Sim. que ser reais. As nossas atitudes e as nossas formas de agir, pensar e falar. E a Catinha colocou muito bem, e no texto que ela viu, sabe, temperado com sal, sabe? Sim. Sabe, tranquilo, suave. Né? Para Nós trazer temos sabor e que preservação, sempre, né? também, um bom diálogo, sempre temos que ser prontos a ouvir, Sim. tardios a falar. Tiago 1,19 fala isso, 1,19, né? Sim, Sempre sim. prontos a ouvir, tardios a falar, não é verdade? Mais tardio ainda para irar-se. Mais tardio ainda para irar-se, porque se você estiver pronto a ouvir, tardio a falar, ou seja, para você processar tudo aquilo que você está ouvindo, para identificar quais são os pontos, quais pontos de discordância, tudo, para você não se ira com facilidade. Agora, de repente, a gente quer entrar num diálogo, numa discussão já sem ouvir, sem ter entendimento dos pontos que estão sendo levantados, aí vem a ira mesmo, aí vem a alteração de voz, gritaria, xingamento, toma-se, né? Perde-se a linha, na verdade, atitude, né? Onde o diálogo não existe mais, e sim a discordância, e sim a intriga, e sim a ira, e vão se ferir, vão se machucar, vão se magoar, porque vão falar coisas que não devem, vão ouvir coisas que Sim. não devem, isso acontece vão retribuir. No afã de uma discussão. No afã de uma discussão. Você ouve o que não quer e, por sua vez, também fala o que não quer. E aí, o que aconteceu? Os valores de um diálogo de paz, um diálogo de harmonia, de um diálogo de crescimento para se desenvolver o quê? Um outro ponto que a gente vai tratar logo à frente, que é o acordo,
não vai existir mais um relacionamento. Sim. Então vão ser familiares que cada um pro seu lado, cada um pensando, cada um agindo de uma forma, sem é muito triste. Estabelecer o diálogo no relacionamento. Sim. Um valor muito importante para ser resgatado, né, meu amor? E não adianta você falar, mas eu não gosto de falar, eu não gosto de conversar, não tem como. Sim. Nós precisamos, de alguma forma, nos expressar. O ser humano foi feito para se comunicar. Sim, nós somos seres comunicáveis. Nós precisamos falar, expressar o que a gente está sentindo, de alguma forma, sempre estar pronto para ouvir a outra pessoa, não é verdade? Porque, às vezes, em algumas casas onde o diálogo não se estabelece, acontece muitas vezes a preponderância de uma das partes. Então a pessoa ela acha que é daquele jeito, vai ser assim, acabou. Ela não abre margem. Pela força, né? Pela força, ela não abre margem para um diálogo, ela não abre margem para, de repente, uma averiguação do que ela está falando. Sim. Quem disse que eu sempre estou certa? Verdade. Aonde é que está escrito que você está sempre com a razão? Não existe isso. Não existe. Então, se nós não conversarmos, veja, queridos, coisas básicas do dia a dia. Só que ontem mesmo eu atendi um casal com um problema seríssimo porque não tem diálogo. Não dá para conversar. E aquela esposa fala, não dá para conversar com ele porque ele ignora. Ele não está nem aí. A pessoa pode falar 15 minutos, a pessoa pode falar 40 minutos, ele não ouve nada, não presta atenção em nada. Sabe quando você conversa com a pessoa, termina o assunto, aí a pessoa fala, tá, você quer que eu compre agrião ou alface? Nada a ver. Quer dizer, não prestou atenção, não estava ali com os ouvidos abertos, com o coração aberto a atentar para aquilo que outra pessoa está falando. Quando você conversa, quando você permite que a outra pessoa fale e você se prontifica a ouvi-lo, você dá a ela uma posição de valorização. Porque, peraí, o que eu estou falando é importante. Quando alguém não quer ouvir, às vezes fazem muito isso com a criança. Às vezes a criança, no afã de querer participar, tal, ela vem falar alguma coisa, aí o pai manda ficar quieto, ó, fica quieto, cala a boca, peraí. É lógico, existe o tempo certo de falar. Só que a gente quer chamar a atenção aqui para que haja esse diálogo, para que seja conversado em casa. A criança quer contar uma história do jeito dele, do jeito dela, deixa ela contar. Aí depois, se precisar de uma correção, faça isso em amor. Em amor. Em amor. Você pode falar a mesma coisa de diversas formas. Queridos, nós não precisamos de grosseria. Nós não precisamos de palavras ofensivas, de situações que venham a envergonhar outra pessoa. A gente não precisa disso. O diálogo, para quê? Né? O diálogo, guarde isso na sua mente. Aquilo que sai da porta dos nossos lábios tem que servir para edificação. Você tem que promover vida e não patrocinar a morte. Sim. Porque, do contrário, é melhor ficar quieto mesmo, né? Sim. Se é para abrir a boca... Se for para ferir, machucar, a Bíblia magoar, fala que até o insensato, quando fica quieto, se passa por sábio. Até o tolo, né? Até o tolo. O insensato passa por sábio. Por quê? Porque ele soube falar na hora certa. Sim. Então, avalie a situação. Você pode falar a mesma coisa de diversas formas. Você tem que, de repente, trazer uma admoestação, você tem que repreender de alguma forma, faça isso. Mas observe o tom da voz, a forma que você vai falar. Ah, não, Catinha, às vezes eu tô nervosa. Na hora do nervoso, não é para conversar, a gente fala isso, né? Inclusive, no nosso livro a gente fala isso. Na hora do nervoso é para você, primeiro, se acalmar, frear. Né? Tira o pé do acelerador, respira, relaxa, pensa no que vai falar. O grande problema, nós atendemos muitas pessoas que têm muita dificuldade, por quê? Porque falou na hora errada, se precipitou no falar, falou o que não era para ser dito. Aí não tem situações que você tem que esperar, sabia? Olha eu falando isso, eu demorei a aprender isso, porque eu sempre fui muito ansiosa de querer fazer as coisas, sabe? Mas eu aprendi, não aprendi? Aprendeu. Eu não estou ficando quietinha? Tá. Eu não estou falando na hora certa? Tô, né? Você tá rindo porque agora eu desbanquei para falar, né? Mas é fato, mas é verdade. Tem hora, né? E acredite, eu sei essa hora, é que agora aqui a gente tá com uma pauta boa, por isso que eu tô falando, né? Mas a gente existem os momentos dentro de casa que é sábio você não falar nada. Sim. Isso não é omissão. Não. Às vezes é você evitar que uma fagulha incendeie um bosque. Aí a gente vai aprendendo, né? Sim, sempre. Resgate esse valor.
importantíssimo no relacionamento. Com certeza, que é não o dá para diálogo, viver sem. né? Não dá para viver sem. E é um exercício no dia a dia, né, meu amor? Sim. Porque se ele está completamente destruído, não existe, é um exercício que nós temos que fazer no dia a dia para ser restabelecido esse diálogo. Às vezes até gradativo. Gradativo, né? Às vezes calma. O casal teve uma situação e ficou chateado um com o outro e humanamente ele se fecha. Né? Humanamente ele fica sem falar. Não dá para chegar e falar, vai, desembucha. Não é. Aí é necessário que você dê ao outro também o tempo necessário, né? Tudo na vida do ser humano é questão de uma prática, de um esforço e de pagar um preço. Sim. Nada é de graça, né? Eu lembro da minha primeira cirurgia, que foi em 2020, né, amor? Fevereiro de 2020. Passei por uma laparostomia. O doutor lá, o doutor Matheus, veio conversar com a gente, falou, Paixão, querido, que trabalho você me deu, porque eu estava fora do peso. Sim. Se eu tivesse que fazer uma nova cirurgia em você, eu ia recusar pelo trabalho que deu a cirurgia delicada, de risco, e foi muito preocupante. Ele falou brincando, né? Brincando. A gente até comentou isso esses dias. Porque ele brincou, se eu tivesse que fazer uma cirurgia em você, eu ia me negar a fazer. Só que aí... Não. Precisou fazer, né? Precisou fazer, mas aquilo caiu como ficha. Eu falei, gente, eu tenho que me cuidar. E por isso que é uma prática do dia a dia, igual todos esses valores que nós temos que resgatar, é um preço que nós temos que pagar e é um exercício que nós temos que ter no dia a dia. Sim. Comecei a caminhar com 10 minutos, 15 minutos por dia, meu amor me acompanhava, aí fui ampliando com orientação, né, e acompanhamento também do doutor, porque foi pós-cirúrgico, sempre foi acompanhando. E hoje eu caminho uma média de 1 hora por dia e de boa. Tornou-se hábito, né? Tornou-se um hábito e eu tenho a necessidade de andar no dia a dia. E assim também é o diálogo que vai ser estabelecido. Sim. Você começa 10, necessário, 15 minutos, mas aquele diálogo gostoso, com atenção e tudo mais, dedicação. Quando você vê, você está reunindo a família, tá? É algo que vocês praticam no dia a dia, é uma qualidade de vida, é um exercício de vida. Precisam, né? Precisam praticar. E vocês vão estar, sabe, estabelecendo um diálogo maravilhoso. É questão de o quê? Partir de nós, não tem outra coisa, né? E isso acontece, queridos, em todas as esferas. Como a gente falou, é a necessidade de comunicação. No seu trabalho, você precisa falar. E como que você se reporta ao seu superior, à sua chefia? De uma forma educada. Sim. Você não desafia seu chefe. Não, faça isso. Por quê? Não. Né? Você gentilmente acata aquela ordem. Você pode questionar uma melhoria, alguma coisa, só que a gente faz isso de uma forma polida, educada. Você não vê numa empresa outro gritando. Quando grita, já vai embora. Não é verdade? Por quê? Porque você está num ambiente de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, as pessoas são cordiais, elas são educadas, elas sabem conversar de uma forma respeitosa. E depois, quando vem para dentro de casa, o que acontece? Por que muda isso? Então, esse respeito que você aplica... Porque ele teve um cuidado. Um equilíbrio sobre isso. O comportamento que ele tinha que adotar perante aquelas situações. Com certeza. E por que não ter esse equilíbrio em casa? É isso que eu estou questionando. Então, se você tem esse cuidado em fazer isso no ambiente externo, seja no trabalho, seja no âmbito familiar, seja na igreja, né? Por que a gente não traz isso para dentro de casa? Quando você está com o seu marido, com a sua esposa, sozinho conversando, de uma forma polida, a forma de falar, o tom de voz, a expressão facial. A gente fala de muitas formas, né? Você se comunica através, principalmente, da verbalização, só que as suas expressões, elas também fazem isso. Então, é importante nós atentarmos. É um dos valores intrínsecos que precisam ser resgatados. Ok. E aqui fica... Certo, amor? Nós temos 2 minutinhos ainda para terminar, né? 2 minutinhos para terminar. Nós vamos aqui estar encerrando nesses valores, né? Sim. A serem resgatados e vamos dar continuidade nos próximos programas. Por isso, fique atento. Fica aqui o nosso convite de você estar compartilhando, divulgando entre os colegas, né? Para estarem, como se diz, prestigiando, né? Nós nos dedicamos, nós
procuramos levar numa linguagem simples, que haja um entendimento, né? Porque é do dia a dia. Porque é o dia a dia, nada mais é do que nós vivenciamos no dia a dia, no nosso relacionamento também, né, meu amor? E esperamos estarmos juntos, né, na próxima sexta-feira também. Com certeza. Com a graça de Deus, participando de mais um programa e contando com a sua presença, a sua divulgação. Não esqueçam do like e, muito importante, olha, mesmo que seja um comentário mais simples, mas você saiba que nós estamos lendo e preocupados com o seu comentário. Deixa um comentário lá. Sim. Seja algum assunto, algum valor. Uma sugestão, né? Alguma sugestão de valor a ser abordado vai ser muito importante. E mais uma vez fica aqui a minha gratidão a Deus. Que bom. Em primeiro lugar, a esse Deus amoroso, cuidadoso, zeloso, que cuidou de mim, me deu a oportunidade de estar aqui com os irmãos, o amor da minha esposa, da minha família e desses irmãos queridos que sempre estiveram em oração, né, por mim nesses momentos, né, que passamos no hospital. Mais uma vez, não posso deixar de agradecer. Obrigado, Deus, e obrigado a vocês, querido. Obrigado pelo amor, o carinho e as orações. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Até mais.